Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Prosa de Prof, o ponto de encontro dos professores para aquele bate-papo legal e descontraído sobre o dia a dia das salas de aula. Hoje estamos com um convidado super especial, ele que é engenheiro de rede, mestre em educação e tecnologia e vai bater um papo hoje super legal com a gente sobre tecnologia e educação. A temática de hoje é sobre docência e tecnologia. E ninguém mais, ninguém menos do que ele para poder bater um papo super legal sobre isso. E aí, a gente está aqui com o convidado Carlos Augusto. É com você, meu brother. E aí, Júnior, tudo bom, meu irmão? Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Um novo projeto aí, Prosa de Prof, uma coisa bem legal, um projeto, né? Eu acredito que vai abrir assim, um horizonte de informações, ideias e dúvidas que as pessoas têm e querem tirar conosco, né? A ideia é essa, na verdade, né? Na verdade, isso aqui é para a gente bater um papo, digamos assim, fora daquele meio acadêmico e mais rigoroso, né? Saindo de dentro da sala de aula e vendo como é que é a vivência fora dela, como é que acontece, né? E, claro, aquela coisa bem mais acessível para que todo mundo possa ter acesso à informação. Claro. E aquele bate-papo legal, descontraído sobre as coisas que acontecem no dia a dia de sala de aula. Todo mundo quer conhecer um pouco, né? Com certeza. E a gente aqui, na verdade, está com essa finalidade, de trazer isso para a galera. Com certeza, Júnior. E vamos lá, né? Para tirar as dúvidas, né? Bom, agora é contigo, né? Tu vai trazer agora, tu vai abrir agora o teu LinkedIn, o teu Wikipedia aí, conversar um pouco, falar um pouco para a gente aí, um pouco da tua trajetória até os dias de hoje em relação ao teu trabalho dentro das escolas, trabalhando com tecnologia. Júnior, assim, cara, eu sou das antigas, né, meu irmão? Comecei ali montando um computadorzinho no fundo da garagem lá de casa, pegando a revistinha, os fascículos, né, volume 1, volume 2, e indo montando lá o computador, o básico. Aí depois disso fiz alguns cursos, né, cursinhos básicos. Aí procurei depois uma faculdade, eu sou formado em análise de sistema, pelo SELMA, depois eu fiz rede de computadores pela outra faculdade, sou pós-graduado em engenharia e agora na verdade já concluí, né, um mestrado em tecnologia educacional. E aí, durante esses 10 anos, eu tenho aprofundado a minha ideia, minhas informações de quanto é importante a tecnologia dentro da escola, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente está convivendo, vivendo essa virtualidade, né? E ela proporciona isso dentro da instituição, da escola, e a gente está lá para ajudar. Infelizmente, tem gente que ainda parece assim, que vive na década de 70, 80, né? Parece que ainda não deixou com que a tecnologia entrasse como uma ferramenta em prol do desenvolvimento ali, na verdade, do fazer pedagógico do dia a dia. A gente percebe ainda que, sobretudo no período da pandemia, a gente viu muitos professores e profissionais da educação assim, tendo uma certa dificuldade em lidar com tecnologia. Sim, e, na verdade, sim. foi um período que, basicamente, quem já tinha uma certa intimidade com tecnologia, saiu um pouco mais na frente. Mas, claro, né? A gente teve aquele cuidado de ser parceiro e ajudar os colegas para poder levar o serviço, o trabalho adiante, a educação adiante. É tipo aquele negócio, né, Juiz? Não sei se você já ouviu falar da teoria lá, do conceito, né, da caverna do Platão. Já ouviu falar? Claro, demais. A pessoa lá está isolada, né? Está isolada olhando só a sombra e não sabe o que tem lá fora. Pois é. E lá fora tem uma ampla ideia do que está acontecendo, né? O mundo lá fora. O mundo lá fora. Tem gente que parece assim, que prefere viver na sua caverninha ali, vivendo de sombras, projetadas no fundo da caverna. Exatamente. E aí alguém sempre tem que sair para ver o que está acontecendo. Pois é, sempre tem esses que saem, e sabe o que é o problema? Segundo, digamos assim, o contexto lá do livro 7 da República de Platão, aquela galera que conhece, que tem contato com a luz do conhecimento, e quando volta, geralmente aquelas pessoas que estão lá já vivendo há muito tempo, nas sombras, elas acham que aquilo ali não existe, que não querem agredir e ofender aquelas pessoas que tentam, digamos, de uma certa forma, de fazer um resgate. Exatamente. Né? E é um tanto quanto complexo. Uma coisa interessante aqui que eu acho que é importante a gente frisar quando a gente vai falar de tecnologia, é que a tecnologia associada à educação, ela surte mais efeito, digamos assim, do que necessariamente aqueles moldes, aquele modelo, digamos que, um pouco antiquado, digamos assim, né? Sim. A gente, hoje, com a tecnologia, a gente tem um horizonte muito maior. A gente tem, na verdade, muitas possibilidades que nos ajudam a alcançar mais o aluno e fazer com que a nossa aula seja muito mais atrativa. Com certeza.
Hoje, com as inúmeras ferramentas que a gente tem, e digamos assim, a gente trabalha hoje com uma geração que já nasceu imergida na tecnologia. Com certeza. Entre aspas, né? A gente, na verdade, tem que considerar alguns aspectos assim que eu acho que é interessante a gente abordar aqui. A gente diz assim, essa galera de hoje, essa geração de hoje nasceu já com a tecnologia já em mãos. Vamos lá. Eu percebo que essa galera de hoje ela tem mais contato com, ela tem mais intimidade com rede social necessariamente do que com um vasto recurso tecnológico. Digo isso porque eu, como professor de língua portuguesa, e eu utilizo muito tecnologia, eu sou um entusiasta da tecnologia. Inclusive, eu tive vários embates e, e conversas sobre tecnologia usando em sala de aula. E o que eu percebo no dia a dia? A gente percebe que a gente tem uma geração que tem uma certa intimidade, uma certa facilidade de lidar com a tecnologia, isso é verdade. Eu te digo isso porque eu te digo isso fazendo uma comparação com as gerações anteriores. A gente for pegar de um dos nossos avós, se a gente for dar um celular para eles, embora eles aprendam com o tempo, mas eles vão ter aquela dificuldade, parece que natural e que bem evidente isso, e a gente, digamos assim, como explicar isso? E isso é um ponto a ser considerado. E quando a gente dá um celular para uma criança hoje de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o menino tem facilidade, né? Ele tem uma facilidade tão grande que quando a gente pensa que não, ele já está dominando coisas ali que a gente nem mesmo ensinou com ele, ou seja, de forma bem intuitiva, ele vai ali aprendendo, e quando pensa que não, ele já tem um certo domínio ali que a gente fica admirado, certas vezes. Exatamente. E aí, o que eu percebo? Quando a gente bota para essa galera fazer, digamos assim, a gente vai propor um trabalho para você utilizar o Word. Uhum. E aí a galera não sabia, tem gente que não sabe nem o que é o Word. Aí eu fico impressionado assim, como assim, gente? Como assim, gente? Como é que vocês não sabem o que é o Word? E aí tem uma galera que tem essa dificuldade todinha e tal, né? De fazer uma conversão, inclusive, digamos, para um PDF. Digamos assim, o cara faz um texto. Uma coisa simples, que é básica e não custa nadinha. O cara vem no YouTube, já que ele não sabe, e aprender. E eu costumo dizer muito para eles, eu digo, gente, a ideia de você aprender é importante. Tem muita gente que tem essa dificuldade de correr atrás do conhecimento, que é tudo assim, de muito mão beijada, tipo, muito fácil. Uhum. E a gente percebe assim que... E aí, quando a gente bota isso para fazer um trabalho bem no Word, é uma dificuldade. Tipo, o professor não sei mexer com o Word, não sei como faz isso. Eu digo, gente, vocês vão para a faculdade daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, e aí lá vocês vão ter que mexer com isso todo dia, toda hora. Um exemplo legal, não sei se é legal, mas foi assim, a gente precisou muito da tecnologia no período da pandemia, né? Sim, sim. A pandemia entrou, muitas escolas ficaram perdidas aí, como vai acontecer, né? Os alunos em casa, né? E aí as plataformas, as empresas já tinham aquilo construído. Sim. Mas... E há muito tempo. Só que a gente tinha um público bem restrito já utilizando. Júnior, se a gente bem observar, a gente que é, né, lá atrás, e perceber, a tecnologia aquela que é apresentada, que foi apresentada durante o período da pandemia, que foi a EAD, né? Todo mundo em casa, no remoto, com as plataformas, a gente já tinha aquilo na frente, cara. Sabe aonde? Telecurso 2000. Pois é, há muito, digamos assim, década de 90. Telecurso 2000, cara, já era aula remota. Sim. 6 horas da manhã, vamos lá, todo mundo na frente da televisão. A aula hoje é matemática e tal, né? Então aquilo já tinha, cara. E aí, quando foi apresentado assim durante a pandemia, eu não me assustei tanto, porque eu já tinha uma base, né, e já sabia como é que funcionava. E o que a gente foi importante? Foi a apresentação das plataformas, aqueles acessos às salas virtuais, apresentar como é que funcionava aquilo para o professor, né? Com os livros digitais. E aí você, como professor experiente na área, tu já tem uma noção de tecnologia, eu acredito que tu não teve tanta dificuldade, mas alguns já, né? E aí foi isso aí que a gente entrou para ajudar e tentar botar no alinhamento do como que vai funcionar. Mas ainda bem que sempre no meio de um grupo, sempre tem aquele nerdzinho, aquele professor da área, aquele geek, aquele entusiasta da tecnologia. O curioso, né? O curioso, digamos assim. Eu sempre fui muito curioso também. E tecnologia comigo, meu amigo, a gente, né? Sim. A gente dá um baile, um certo baile e tal. E aí, não, por incrível que pareça.
E não, digamos assim, só, digamos, uma perspectiva de software, mas de rádio também. Sim. Quantos computadores a gente não ressuscitou esse período da pandemia que estava ali guardado ali em Demais. casa, sem utilização, e que foi necessário que se utilizasse? Sim. E aí ainda bem que a gente teve essa coragem de exercer esse papel. Inclusive, alguns amigos perguntavam assim, mas tu não cobra nadinha para formatar, para poder, digamos assim, fazer um upgrade? E eu digo, gente, como é que eu vou cobrar um parceiro de serviço para instalar um programa, para formatar um computador, para poder, digamos assim, fazer um upgrade, botar uma memória, Ele funcionando, né? botar um SSD, trocar aquele HD, Deixar ele bem melhorzinho. bota ele bem funcionando Funcionando. de maneira que ele pudesse atender o aluno dele e a educação funcionasse durante aquele período Exatamente. com qualidade. E aí eu sinceramente, cara, fiz muito isso de graça durante o período da pandemia. E o cara não tinha coragem. Algumas pessoas perguntavam, e aí, cara, tu não cobro? O cara, não vou cobrar. Cara, eu queria ter um amigo que pudesse me ajudar, digamos assim, num período de necessidade. E eu quero ser esse amigo, cara, que tá lá para ajudar. E aí, cara, foi o que a gente fez. E, Exatamente. sinceramente, para mim foi um prazer, cara, na verdade, ser aquele cara assim, pode Sim. contar com o Júnior que ele vai lá e faz e tal. Vai te Mas a gente ajudar. fez. O lance é ajudar, cara, fazer com que a educação funcionasse. E Exatamente. sem também falar, digamos assim, daqueles micro tutoriais que a gente sempre faz pro Sim, colega, né? sim. Professor, eu não estou sabendo fazer isso aqui e tal. Espera aí rapidinho, vou gravar um videozinho assim, com passo a passo aqui para poder te mostrar como é que faz e tal. Uhum. E aí, pronto, a gente fazia isso demais, cara, fazia isso demais. Eu me lembro na época da pandemia, eu tinha 2 notebooks. E aí, um colega que, com o rolo dele deu PT, né? Zerado total. Total, tela azul. Eita. Não teve jeito. De um amigo tem um lá em casa, vai buscar lá e desenrola essas aulas. O Desenrolar. lance é não parar. E para quantas vezes fiz isso, cara? E sinceramente, no período da pandemia também foi um outro caso interessante que eu acredito que também deve ter presenciado isso. Cara, foi acho que o período que eu mais gastei com periférico, com tecnologia. Mano, toda hora era uma coisa nova que a gente... Porque até assim, Júnior, eu convivi, né? Vivi aí essa parte da pandemia com as informações e o que apresentou, que foi apresentado para a gente, né? De tecnologia nova, tu tinha que ter um computador bom, cara. Pois é, ainda teve isso, né? Tu tinha que ter. Aí, Porque quem tinha aquele computadorzinho já com uma quase configuração parando, fraquinha, meu amigo, quase- ou fazia um upgrade e comprava não outro. dava, não ia rolar. Porque assim, a gente estava já começando já a parte das configurações em nuvem, né? Todas as Sim. plataformas elas já estavam em nuvem, que é um servidor, né? Entrando na parte já de configuração de software, ela estava lá armazenada em um computador, né? Em um certo lugar. Tu tinha aquele acesso, aquela informação do teu computador, nada era instalado, precisaria ter uma boa internet, né? Acessar a plataforma, mas aquela plataforma para carregar no teu computador, ela tinha que ter uma boa configuração no teu computador, porque o requisito de informação que estava chegando para ti era muito alta. E internet boa também. Internet boa também. A internet principalmente, porque para carregar as informações que estavam lá, que eram informações de uma sala de aula, cara, não tinha como tu fazer de outro jeito se não tivesse um computador bom. Às vezes tinha gente que perguntava para mim assim, Augusto, eu acho que o sistema não tá bom, não tá funcionando. Quando ia ver... Aí eu fazia o teste no meu computador, tava legal, mas eu ia da pessoa, aí eu via lá que tava quase parando. Aí eu ia ver a configuração, eu falei, teu requisito aqui nenhum tá atendendo. Aquele DDR3 ainda. Aí eu falava assim, o requisito do teu computador não tá atendendo as informações que a gente tá mandando para ti. Então tu precisa dar uma atualizada, então no teu caso que eu achei melhor comprar outro. Aí ela se assustava logo. Quantos computadores eu peguei que tinha 2 GB de RAM, meu amigo? Rapaz, aí não rola. Meu querido, bora comprar um pentezinho pra gente poder fazer um upgradezinho. Pra dar uma atualizadinha. Trocar aquele HD por aquele SSD. Rapaz, gente, só fazendo isso, esse básico, dando um upgrade de memória e de HD, já deu uma melhorada em muito computador na época. Com certeza. Muitos começaram a rodar de novo, tipo, ressuscitaram. Com certeza. Eu me lembro mesmo que a gente tinha me lembro de um Acer, que era 2 GB, o máximo de upgrade que ele levava
4 gigas, era o Exatamente. máximo que ele pegava. A E, gente e, botou, trocou o HD, e deixou... aquele RPM terrível, colocamos um SSD, deu para rodar até o final da pandemia. Depois eu não sei. E Júnior, e interessante, é uma informação bem técnica, mas muita gente assim não entende, né? Sim. Mas assim, ó, tu vai receber a informação, só fugindo aqui do assunto aqui, pô. Tu vai pegar aquela informação da pessoa que está te vendendo o software, o programa, para tu abrir no teu computador, né? Mas até ela chegar na tua casa, a informação, ela está passando por vários outros locais. Ele passa por um firewall, porque o firewall é um antivírus, né? Tipo um muro que segura as informações que Uma não é barreira, um filtro. um filtro para não chegar no teu computador. É uma outra solicitação, é uma outra hospedagem. O teu computador vai precisar da informação que está pegando de lá, né? Até chegar para você. E isso requer que tu esteja um computador bom. Aí tem muita gente que me pergunta, cara, mas o meu computador não tem nada instalado. Mas é isso. A informação que às vezes chega para você, ela está vindo com muita coisa de outro lugar, entendeu? Um outro problema que eu percebi também, e que na verdade ficou muito evidente, Uhum. é que as coisas ficaram muito caras durante a pandemia. Sim. Rapaz, a gente percebe que o computador aumentou, praticamente dobrou de preço durante a pandemia. O computador que era, digamos, 1.500 passou a ser 3.000, 4.000. Do nada. E do nada não, né? Na verdade, o fator foi justamente a pandemia e, claro, o alto índice de procura, evidentemente. Exatamente. E, outra coisa também cujos preços, digamos assim, elevaram demais. Webcams. Ah, ficou muito caro. Cara, webcam, aquela webcamzinha, 720p da Logitech, aquela C270. O bicho hoje tá R$ 90, R$ 100. Aumentou bastante. Né? Na época, meu amigo, ela, digamos assim, topou os R$ 400. Sim. Aquela C920, que era 1080p na época, e digamos assim, na época era uma câmera uma webcam de alto nível, digamos assim. Já não sei se já tinha Abril 4K, não sei ainda se já Eu tinha, não mas eu lembro acho que muito, já. não. Eu só sei que essa câmera topou os R$ 1.000. Eu ficava ali o dia inteirinho caçando ela na internet. Até que eu encontrei uma promoção de madrugada. Sim. Claro, a gente ficava a madrugada todinha Sim, ligado. pesquisando, né? Rapaz, uma promoção de madrugada em que eu encontrei lá na Amazon, se eu não me engano, 399. Mas eu não pensei cara, em nenhum instante. Sim. Porque, na verdade, o meu propósito durante aquele período é levar qualidade para o meu aluno. Exatamente. Conteúdo de qualidade, mas aquela qualidade de imagem boa, aquele conteúdo bom. E uma coisa que eu via muito era aquele feedback agradável dos alunos, dizendo assim, poxa, tio, a sua imagem é massa e tal, bem definida. Eu digo, não, porque a gente tem uma webcam aqui de qualidade. João, e uma coisa legal, tu tocando nesse assunto aí né, da informação, da tua informação para o aluno, é o seguinte, como é que funciona a tua máquina, tu como professor, para apresentar aquilo para o aluno, né? Tua preocupação era a câmera, que é a imagem, Sim, sim, rapaz, o foi o áudio, principal. E eu tinha essa 720p, que já era, digamos que já boa. ajudava, né? Já era boa. Pra época era boa. Todo Exatamente. mundo utilizava ainda como facecam e era uma coisa. Eu digo, não quero, quero mais. Eu quero entregar a qualidade total pro meu aluno. Exatamente. Aí tu te preocupou também com o áudio, né? Sim, Para ele microfone entender o bom. microfone, aquele chat, e a tua transmissão do teu vídeo para ele. Para tu ver como é a realidade durante a pandemia, para os tempos de hoje, mudaram. Um cara que é gamer, né? O cara que é gamer, ele se preocupa com o quê? Uma placa de vídeo. Sim. Ele tem que ter uma placa de vídeo para rodar todo tipo de jogo que ele quiser, E cara. que hoje tá uma fortuna. Uma fortuna e uma memória. Sim. Já na realidade do professor, ele não está muito ligado nesse negócio aí não, de placa de vídeo e tal. Ele quer transmitir a informação de uma maneira de qualidade legal, entendeu? Então, por isso que os aspectos e as informações da pandemia para cá, eu vejo que mudou muito, cara. Mudou muito, principalmente na área da educação. Mas sabe o que é interessante? Embora, digamos assim, as coisas tenham evoluído e esse avanço tecnológico ele tenha, de uma certa forma, sido adiado, ou seja, eu sei que tem coisas que a gente vivencia hoje que era pra gente, de uma certa forma, viver daqui a algum tempo, digamos assim. Eu penso que a
pandemia, de certa forma, antecipou o futuro tecnológico. Sim, Eu acredito que em torno de uns 10 anos. com certeza. Mas o pior de tudo isso é que eu acredito que, claro, isso que ninguém espera que aconteça. Mas se algo, digamos, dentro daquele sentido acontecesse hoje, a gente já teria muitos profissionais de educação correndo atrás de coisas de recurso. E, digamos assim, de conhecimento na área da tecnologia. Parece assim que para alguns ainda, para uma certa parcela, parece assim que aquilo ali não gerou um alerta necessário para que você pudesse, digamos, imergir na área tecnológica para poder você assistir o seu aluno. Eu penso que isto é um problema a ser muito observado. Eu recebi na época vários convites para poder fazer palestras em escola sobre tecnologia, de como utilizar o software, de como, digamos, utilizar o hardware para determinada finalidade. E para mim foi um prazer na época atender. E eu ia de bom prazer e tipo, não cobrava nada. Eu, na verdade, recebi algumas propostas para ir para o interior do estado para poder fazer palestras e, digamos, fazer uma espécie de oficina de orientação para os professores que não tinham habilidade com os recursos tecnológicos. Mas como eu estava em uma escola, não tinha como abandonar a escola para poder fazer esse trabalho. Embora, digamos assim, fosse algo interessante de se fazer. Mas não, outras pessoas vão surgir, vão aparecer e vão desenrolar isso aí. Assim, ó, aí durante o período também, assim, falando já período da pandemia, né? Eu tenho uma formação, uma formação também de segurança. Eu trabalhei durante alguns anos no Estado, no governo do Estado, num governo, e eu trabalhava na parte de segurança, né? Parte de segurança e tecnologia, combatendo hackers e tal. E aí eu aprendi muita coisa. Tive bons professores, né? Dentro da área lá onde eu estava atuando, e eu aprendi muita coisa. Durante a pandemia, surgiu também essas questões de palestras, né? Principalmente para alunos, ou para segurança, porque durante todas as informações que tu tá dentro, começa a aparecer também as coisas negativas, né? As informações lá né, que a gente precisa tratar e filtrar da melhor maneira possível. E eu já tinha umas informações, aí eu consegui filtrar também o que chegava para mim e já informava para os alunos dentro daquela área, né? Porque, cara, o surgimento da tecnologia, ela ajuda, mas também ela tem os contras, né? Acaba chamando aquelas pessoas mal intencionadas para poder, digamos assim, obter algum tipo de vantagem que a gente, na verdade, fica, né? Infelizmente, isso aí tem em todo lugar. No contexto social vai ter pessoas, digamos, mal intencionadas querendo algum tipo de propósito, prejudicar alguém. E nesse período também aconteceu, na verdade, vários episódios, né? Vários episódios, tipo, eu via pessoas invadindo salas de aula virtuais e, digamos assim, tentando de certa forma bagunçar, ou, na verdade, o propósito era mais de vandalizar aulas alheias. O que, digamos, de certa forma era ridículo. A gente via pessoas que entravam e começavam a colocar vídeos, ou então começavam a xingar, ou então começavam a querer bagunçar a aula. Eu digo, cara, o propósito é simplesmente de vandalizar. Eu não sei qual o prazer de um ser vivo que invadiu uma aula para querer estar bagunçando. E, inclusive, o trabalho de vocês foi interessante justamente para poder, de certa forma, inibir e coibir esse tipo de prática dentro do âmbito das salas de aulas virtuais, porque isso aí, infelizmente, acontecia. Muito. E a gente tinha ferramentas, né? Que ajudavam a gente. Algumas ferramentas ajudavam de fato, né? Mas a gente precisava sempre dar um feedback a curto prazo, porque a gente já tentava colher informações para no outro dia ou ali para breve, né? A gente evitar que aquilo acontecesse de novo. Eu tive a felicidade de muitas vezes conseguir, né, inibir, barrar lá as pessoas que estavam tentando invadir. Júnior, o mais interessante não era dentro do estado, era gente do país todo, às vezes até de fora eu conseguia. Uma vez, assim, em primeira mão, tipo, passando aqui, eu fiz um filtro depois da meia-noite, de madrugada. Eu peguei um endereçamento IP, passei já uma informação técnica, o endereçamento IP, o barramento, a informação de uma pessoa que estava acessando dentro daquele horário,
que batia exatamente com uma pessoa que fazia toda vez o mesmo acesso dentro de uma aula virtual que eu fazia, dentro de um curso, né? E aí a gente conseguiu identificar o IP. Quando foi no outro dia que eu já sabia quem era a pessoa, eu passei com um amigo meu que trabalha na Federal, e ele conseguiu identificar. Cara, era um de menor. E aí a gente descobriu. E aí eu falo, como, cara? Por que tu estava fazendo isso? Aí me entrevistaram ele, não, eu aprendi um tutorialzinho no YouTube. Eu falei, Já pois é, queria, já queria. Eu falei, pô, isso é perigoso, entendeu? E aí, assim, como eu te falei, a internet ajuda, mas também, né, vai fazer aqueles malefícios. Na verdade, é uma questão mais de consciência. A Consciência. pessoa, ela pode utilizar as ferramentas tecnológicas para todo tipo de finalidade, tanto boas quanto ruins. Uma faca ela pode servir tanto para cortar uma comida, um alimento, como, digamos, a pessoa ferir uma outra pessoa. Então, Exatamente. vai do propósito que você utiliza determinada ferramenta. A mesma coisa da tecnologia. Viu? O guri estava lá aprendendo besteira na internet, achou aquilo Engraçado, engraçado, achou legal, engraçado. diferente, né? Eu vou já perturbar aqui É, a vida alheia. exatamente. O que, rapaz, eu vou te falar, né? Tem gente para tudo, né? Mas, de uma certa forma, com certeza, ele obteve algum tipo de influência. E a influência veio de onde? Da internet. Internet. A internet é um negócio perigoso. Se E o cara não... aí que é o legal de entrar o pai e a mãe, né? De filtrar, né? Da mais da cidade. Eu tenho um filho, 3 anos, ele é super curioso. Na internet ele descobriu várias coisas, às vezes eu fico espantado como é que chegou aquela informação para ele, Pois aí né? chega, E chega. sempre chega. Mas o telefone dele, o tablet dele é monitorado por mim. Tudo que ele instala, sempre, até o que ele instala chega para mim, entendeu? Ainda mais se ele tiver. Um dia desse, ele pegou uma conversinha no jogo que ele vai, no Roblox, né? Fazendo a propaganda aqui. A menina escrevendo muita coisa para ele ainda não tem mais dificuldade ainda de ler, né? Ainda está na alfabetização. Mas aí eu peguei e olhei, cara, tava pedindo dinheiro. Olha, Mandou até o Pix para comprar uma roupinha. Uma roupinha e uma camisa. Eu falei. Aí ele me mandou, papai, que é isso aqui? Eu falei, é bom tu sair dessa janela, desse jogo, né? Porque eu acho que aqui não tá legal. E aí é interessante, viu, Júlio? O pai, a mãe filtrar sim, é o que o verdade. filho está fazendo, pegar um probleminha, um software de gerenciar, instalar no aplicativo, no celular, aparelho dele, para você gerenciar. Isso vai ajudar bastante a ver o caminho que ele está fazendo, né? E em relação a essa questão dos pais, tem outra questão que eu penso que é importante a gente considerar. Ultimamente eu sei que teve uma cidade grande aqui no Brasil que, de uma certa forma, estava querendo saber e, digamos assim, entender qual era a melhor forma em relação à questão da utilização do celular em sala de aula. Eu sei que chegou-se a, a ideia de que o interessante era proibir. Inclusive foi feito meio que uma pesquisa com os pais e, claro, os pais, a maioria dos pais, eles não têm, digamos assim, uma ideia e, digamos assim, de como que funciona a educação, digamos, em sala de aula. E o professor, digamos assim, ele pode se utilizar de inúmeras ferramentas para poder fazer o trabalho pedagógico dele ali, claro. E a tecnologia é uma ferramenta, digamos, para o dia de hoje, essencial, Essencial, com imprescindível. certeza. E aí, às vezes o pai desorientado, não tem aquela orientação, não sabe como é que funciona, muitas vezes a formação deles é diferente, eles não... É tipo você querer opinar sobre, assim, eu sou da área da pedagogia, eu vou querer dar pitaco numa área de, digamos assim, de engenharia. Sim. Ou então da área do direito, da área jurídica. Ou seja, mas que tipo de legitimidade essa minha opinião vai ter? Que tipo de peso ela vai ter para poder, digamos assim, eu, ela servir para poder eu definir, digamos assim, novas diretrizes em relação ao conceito de como é que vai funcionar a educação em sala de aula. E foi justamente o que aconteceu. Parece assim que esse governo estava, talvez ao meu ver, querendo legitimar
algo que eles queriam, então, digamos, eles queriam colocar a responsabilidade daquela proibição para os pais, digamos assim. E aí essa pesquisa acabou, de certa forma, a orientação da pesquisa foi que a maioria decidiu que o interessante seria proibir a utilização de celular em sala de aula. E assim foi. Sim. Foi proibido, mas, claro, com ressalvas, lá nessa proibição, deixa bem claro que, caso o professor, ele no caso, autorize o aluno a utilizar isso para uma finalidade específica voltada à aula dele, poderia ser utilizado o celular. Isso foi agora recente. Sim. E essa era a única ressalva. O celular, na verdade, era proibido no nome da escola de uma forma geral, tipo assim, total. Até mesmo no horário do recreio era proibida a utilização do celular. Eu te pergunto, essa proibição ela vai incidir em quê? Qual o propósito? Ela vai ser útil em quê? Porque eu utilizo muito o celular em sala de aula. Embora, digamos assim, alguns alunos não levem, então os pais, digamos assim, proíbe que o filho leve por alguma razão específica, às vezes até não deixa, porque vai que o filho ele acabe, digamos assim, seja abordado por alguém e acabe sendo vítima de assalto, essas coisas a gente até entende. Sim, sim. Depende de como ele vai para a escola, e isso de uma certa forma até incide, digamos, como é que o pai como é que o pai vai lidar com isso. E aí tem alguns pais que proíbem, que não gostam de que os filhos levem celular para a escola. Tudo bem, ok, a gente entende. E também, eu acredito que alguns entendem que o filho meu filho vai para estudar, não precisa levar um celular e não quero que ele fique usando o celular durante a aula. Bom, isso é uma questão de consciência. Bom, se o aluno está em sala de aula para aprender, ele está ali para assistir a aula, ele tem, na verdade, prestar atenção na aula. E, digamos assim, eu sou professor que utilizo muito tecnologia no sentido de quê? Muito tecnologia, em que sentido? Eu faço, às vezes, um exercício. Não é curso, né? Eu faço um exercício, digamos assim, eu gosto de trabalhar muito com exercício. Penso que a prática, ela, de uma certa forma, ela te ajuda mais no aprendizado. E eu gosto de trabalhar muito com exercício. O exercício, e aí eu faço, às vezes, exercícios bem longos e que eu utilizo, digamos que, recursos digamos assim, um Google Forms. Faço, assim, algumas atividades digitais que digamos, você fazer vários exercícios e aí já ao final, você já, no caso, quem propõe o exercício já tem aquele relatório, já tem aquela estatística, já tem como saber quais foram aquelas questões em que os alunos tiveram mais dificuldades, quais foram aquelas questões que os alunos tiveram mais facilidade, em que eles precisam melhorar. Ou seja, isso o recurso tecnológico, de uma certa forma, te proporciona. E às vezes eu faço esse tipo de exercício com os alunos em sala de aula, e quando um não tem, digamos assim, peço que façam duplas e tal, e aí, para poder eles fazerem o exercício. E, cara, proibir para mim celular em sala de aula, assim, de forma indiscriminada, só pela proibição, para que, digamos assim, isso venha atender algum delírio, digamos assim, de pessoas que não entendem de educação e querem opinar na educação, eu não sei como é que isso faz sentido. E foi basicamente isso que aconteceu. Eu penso que é o seguinte, eu penso que planos de conscientização para a utilização do celular em sala de aula, eu acho que eles são necessários para que, digamos assim, o aluno ele possa ter essa consciência de lidar com tecnologia e não acabar se desviando do propósito ali proposto. O propósito ali é lançado em sala de aula. E vamos lá. Na verdade, eu, por ser entusiasta da tecnologia, de certa forma, eu já utilizei tecnologia em sala de aula de várias formas. Eu já, inclusive, já propus um jornal, né? Sim, sim, claro. O jornal, de certa forma, isso para o público do ensino médio. O público do ensino médio, o que a gente faz? O que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de trabalhar, na verdade, já visando já visando uma orientação no sentido de uma orientação profissional. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de propor situações reais em sala de aula,
para que a gente, de certa forma, possa fazer com que o aluno tenha contato com, com a profissão e vai que ele se identifica com aquilo. Era basicamente o que eu fazia. É, o jornal, no caso, foi uma das propostas que eu fiz. Uma outra era trabalhar com, digamos assim, uma espécie de ensaio jurídico em sala de aula, em que a gente colocasse, digamos, juiz, promotor de justiça, advogado, réu, essas coisas para poder, digamos, de uma certa forma, através daquela atmosfera, o aluno se sentir, digamos assim, identificado com aquilo. O jornal foi, na verdade, um desses exemplos. Utilizou o jornal de que forma? A gente criou um jornal da escola, necessariamente, e sem os recursos tecnológicos era impossível com que aquilo acontecesse. Primeiro que a gente trabalhava, digamos, de uma forma quase que semi-profissional. A gente Sim. levava em consideração todos os aspectos de uma edição de jornal para poder trabalhar o jornal em sala de aula, o jornal daquele colégio em sala de aula. Como é que funcionava? Eu trabalhava com. A priori a gente se reunia, a gente tinha um grupo específico, claro. E por que não reunir todos da sala? Na verdade, a gente propunha a ideia e é para as pessoas interessadas em, digamos assim, participar, elas participavam. Claro, tem pessoas que não têm afinidade com aquilo, evidentemente elas vão querer participar de uma outra dinâmica. E aí, no caso, aquelas pessoas interessadas em relação a ter participado do jornal, elas vinham, a gente se reunia, a princípio, como que a gente fazia as edições? A gente escolhia a temática que a gente ia trabalhar, e aí nessa temática a gente se reunia, a gente fazia a redação. Nessa redação eu já, digamos assim, de certa forma, era muito produtivo, porque a gente fazia com que muitos assuntos que a gente trabalhava em sala de aula viessem à tona e a gente pudesse trabalhar ali mesmo. Digamos assim, muitas coisas que a gente trabalhava de gramática, de produção textual, a gente trabalhava ali no ato ali, ou seja, na prática total. E aí, ali a gente já elaborava de como que ia ser, a gente fazia uma espécie de ensaio, redigia o texto, a gente fazia toda a redação pronta, a gente ia para a gravação, utilizava um microfone profissional não, sem Sempre profissional, profissional. mas com uma cara de De profissional, né? profissional. Uma cara de profissional, né? Quem que quer dizer que não, né? De certa forma, já atendia, digamos, esteticamente a As proposta. expectativas, né? E aí, aquele microfone era ligado diretamente no celular, aí com um tripézinho, e ali o aluno, ele fazia ali a reportagem, e a gente trabalhava com gêneros textuais, que a gente trabalha, digamos assim, no livro, em sala de aula, a gente trabalhava na prática. Prática, né? Notícia, reportagem, entrevista, a gente fazia na prática. Ou seja, não é, digamos assim, só a teoria em si. Não, a gente trabalha na prática. A gente vê essas reportagens na TV, a gente vê os jornais na TV, a gente vê como aquilo funcionava na prática. O aluno ele aprendia a fazer aquilo ali na prática, tá? Na prática. E aí, depois que a gente fazia as gravações e tal, a gente ia editar. Eu editava tudinho direitinho. Editor-chefe. Na verdade, eu meio que eu editava, produzia, dirigia a galera. E aí, como as gravações já estavam prontas, eu chegava, fazia a gravação. E aí, além da gravação, a gente colocava tanto um profissional, colocava ali as overtudes, Sim. colocava ali as vinhetas. A vinheta, eu me lembro que teve uma vinheta daquela que eu tive que fazer. Pela primeira vez, eu me lembro que eu mexi no After Effects. Eu me lembro que eu passei quase 24 horas para fazer uma vinheta claro, foi o meu primeiro contato com After Effects, né? E quem conhece After Effects sabe que é um programa, digamos assim, muito profundo e, digamos assim, muito denso. E aí eu me lembro que eu fiz uma vinheta de 20 segundos, passei quase um dia inteiro fazendo uma vinheta de 20 segundos. Claro que a vinheta ficou hiper mega profissional, de alto nível, mas dá trabalho para fazer. Ou seja, inúmeros recursos tecnológicos foram utilizados e, de certa forma, se não fosse a tecnologia, não seria possível, digamos, a gente fazer na prática, trabalhar com uma certa, com uma certa, digamos assim, proposta prática em sala de aula. E aí, a ideia era basicamente essa. E
Sim, isso sem falar também de outros trabalhos que a gente fazia, utilizando tecnologia em sala de aula e fazendo com que a tecnologia fosse utilizada a nosso favor. A gente tem, digamos assim, vários países que avançaram décadas com a educação por conta da utilização de tecnologia. Exemplo do Japão, países asiáticos, né? A gente também tem a Singapura também, que avançou muito. A gente tem o Sudeste Asiático, se não me engano. A Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje, digamos, em tecnologia, meu amigo, está super avançado. Avançado. E aí, uma coisa que e Finlândia também, Finlândia que é um país nórdico, tá? A gente vê eles utilizando muita tecnologia também, e eles avançaram muito depois que começaram a andar de mãos dadas com tecnologia. Uma coisa interessante também de se considerar é que a gente está tendo ainda um layout assim, um pouco muito parecido com o que se fazia, digamos, em décadas atrás. Eu me lembro que quando eu estudava, ainda vejo um pouco do layout daquilo que eu via, digamos, há 25 anos. E aí eu fico me perguntando, por que não deixar a tecnologia entrar e, digamos assim, fazer uma coisa diferente, uma proposta diferente? Percebe que a maioria das editoras, elas proporcionam que o aluno tenha a versão do livro de forma digital. E por que não utilizar esse formato digital em sala de aula? E por que não substituir a maioria dos quadros, e claro, não substituir de forma total, mas que ele esteja ali, digamos assim, para uma finalidade específica, ou digamos que projeção de, de slides. Eu fui basicamente, um tempo desse, meio que mal interpretado por utilizar muita tecnologia em sala de aula. E tanto utilizar tecnologia em sala de aula, utilizar muito PowerPoint, utilizar muito projetor e tal. E eu fui chamado a atenção por causa disso, acredita? Foi mesmo? E aí, Rapaz. imagina só, a pessoa que não tem a mínima noção de tecnologia, não sabe nem abrir um Windows, e ela não tem noção de como é que funciona para você produzir um PowerPoint. Eu acho que a pessoa só pode achar que, digamos assim, que aquilo ali sai do nada. E eu sempre gostei de fazer meus PowerPoints assim, tipo, meu mesmo, né? Eu não gostava muito de pegar aqueles prontos e tal, não. Eu gostava de produzir o meu próprio PowerPoint, digamos assim, exclusivo para o meu próprio uso, evidentemente. E ali eu gostava de fazer aquele PowerPoint bem envolvente, com uma estética bem interessante, bem envolvente e tal, uma animação bem massa. E aí, quando eu pensei que não, comecei a receber algumas críticas e tal, função muito tecnológica e tal. Ele faz isso talvez para estar enrolando em sala de aula, olha só. A pessoa não sabe mexer no Windows, como é que ela vai saber como é que se faz um PowerPoint para poder trabalhar em sala de aula? Não sabia talvez ligar infelizmente, né, não estou fazendo essa crítica aqui, digamos assim, com uma forma uma forma depreciativa. Não, mas eu falo de você, eu acho que justamente é você criticar o fazer de alguém porque você não sabe fazer, porque você não tem noção de como se faz, e eu chegar lá e criticar. Olha, uma coisa que eu sempre falo com meus filhos, com meus alunos, gente, você não critica uma coisa que você não conhece. E aí você dizer que às vezes você está enrolando porque ele está levando PowerPoint, meu amigo, eu é que sabia o quanto tempo eu gastava em casa para que a minha aula pudesse ser muito mais dinâmica e atrativa. Uma aula de 50 minutos que eu escrever, digamos, por meia hora no quadro, e, digamos assim, fora aqueles 10 minutos que, infelizmente, a gente perde, digamos assim, só tentando organizar a sala, e, digamos, o cara tem 10 minutos para poder explicar uma aula, porque ele passou, digamos assim, meia hora escrevendo uma coisa no quadro, sendo que ele já poderia já levar pronta. Meu amigo, olha só, eu já levava a minha aula pronta, eu já explicava ali, ganhava basicamente ali 30 minutos explicando a minha aula, porque era envolvente, era atraente, disponibilizava aquele material para os alunos. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, ninguém anda hoje mais com caderno ou livro debaixo do braço, mas o celularzinho está no bolso, quando está no bolso, está na mão. Então você imagina só, ele está vindo de casa e ele chega ali, ó, vou dar uma revisadazinha aqui na aula do professor, ele já disponibilizou para a gente ali em PDF, em PowerPoint. E aí o cara vai lá, dá uma revisadinha e tal. Em qualquer momento, em qualquer lugar, ele está ali com o celular dele. Ele não vai andar hoje mais com o caderno embaixo do braço.
Quem que não anda com cabelo? Ninguém anda. Mas o celular todo mundo está ali de posse dele. E aí, e aí, imagina só, você ser criticado por você tentar desenvolver um trabalho de ponta, de alto nível, digamos assim, futurista, avançado, digamos nem futurista, digamos assim, o futuro já chegou já, isso aí não é mais nem novidade. Na verdade, tem coisas muito novas para gente experimentar, ainda tem gente ainda que ainda está na década de 80 ainda, que ainda nem saiu da década de 80 e quer atrapalhar quem quer fazer uma coisa atrativa, envolvente para os alunos, alguma coisa que, digamos, possa chamar atenção e que possa fazer com que o aluno aprenda com base nesses recursos que você utiliza. Aí, infelizmente, a gente tem que dar esse tipo de coisa, né? Eu penso assim que é o seguinte, eu penso que ainda tem uma safra ainda de profissionais da educação que ainda não se familiarizaram com a tecnologia e acabam criticando esses professores que, de certa forma, lançam mão desse recurso para poder fazer com que a sua aula seja uma aula boa, uma aula atrativa, uma aula interessante. E aí, então, basicamente é isso. Eu penso que enquanto a gente não entender que a tecnologia ela está a nosso favor e que ela tem mais a nos ajudar do que a nos atrapalhar, a gente basicamente não avança. A gente vai simplesmente utilizar aqueles recursos antigos, ainda, digamos, antiquados, que não, digamos, não atraem mais essa geração de hoje. A geração de hoje está envolvida em outras coisas, em coisas, digamos assim, mais avançadas. E eu penso assim o seguinte, se você não consegue acompanhar, eu penso assim que você tem que correr atrás, de certa forma, para poder também fazer parte disso. Eu penso assim que existe o velho e o antigo. O que chama mais atenção para ti? Um Fusca 94, equipado. Tudo equipado ali, digamos assim, com tecnologia de hoje, digamos assim. A gente claro que um Fusca 94 não tinha vidro elétrico, trava elétrica, alarme, ar-condicionado e tal. Mas se você vê ele hoje, tudo equipado com esses recursos, ele não chamaria mais atenção do que, digamos, que um Sandero saindo da concessionária agora? Certeza. Evidentemente. Ou seja, é um antigo que se atualizou, é um bom da vida, né? É. E se adequa ao contexto atual, né? Sempre fazendo upgrade de si mesmo para que ele possa se adequar à estética atual, à tecnologia atual. E aí é muito mais fácil você criticar do que você se interar naquilo. Poxa, mas a gente vai chegar e se atualizar também. Não é verdade. Porque velho, coisa velha, geralmente quando tem alguma coisa velha lá em casa, a gente joga fora, né? O antigo não, o antigo a gente quer preservar, né? A gente quer preservar porque, tipo, não, isso aqui guarda boas lembranças e tal. Não, isso aqui ainda utilizo ainda e tal. Essa é a diferença entre o velho e o antigo. O velho é geralmente algo descartável. O antigo é aquilo que, digamos assim, tem mais idade, tem mais experiência, tem mais tempo já, mas ainda serve no dia de hoje, eu ainda utilizo ainda, né? Então, quanto mais longeva uma coisa ela pode ser e ela ser útil por muito mais tempo, melhor, né? Então, basicamente, o que a gente tem aí para bater esse papo sobre hoje, né? Então, eu penso que tecnologia é algo que a gente tem que considerar hoje em dia, inclusive, digamos que dentro das 10 competências da BNCC, a gente tem ali a cultura digital como uma exigência, digamos assim, para o nosso parâmetro educacional brasileiro. E a gente tem que, digamos, fazer com que a gente possa utilizar essas ferramentas tecnológicas, nas pedagógicas, para que a gente possa obter êxito e, digamos assim, possa avançar com a nossa educação e que, de certa forma, ela possa ser atual. Com certeza, Júlio. Com certeza. Eu aqui fui, na verdade, eu aprendi aqui, né? Hoje eu aprendi muita coisa aí, você que é um professor, um cara inteligentíssimo, né? E aí, eu observando aqui tuas falas aqui, eu vejo que tu tá bem antenado
no mundo da tecnologia, o avanço, né? E aí eu só tenho a te parabenizar mais uma vez. Na Entendeu? verdade, a gente tenta, como eu estou te falando, se atuar o máximo possível, fazer com que, digamos assim, a gente se intere dentro da nossa área de atuação. Realidade, da nossa realidade, É, né? imagina só os advogados hoje, digamos assim, a área jurídica, o setor jurídico, utilizando aqueles bolos de papel Sim. que eram como era antigamente, Procurando processo, procurando né? processo, aquela coisa todinha. E hoje não, tudo digital ali, ó. Tá tudo no O servidor, cara vai ali, ó. guardadinho, O cara vai ali, acha autologado em PDF, tudinho, bonitinho, as assinaturas digitais, assinatura digital, tudo sem ter aquele certinho. trabalho todinho de, imagina só, vou no cartório, não, tá tudo ali, Tudo ó, digital, certinho, tudo tudo certinho. certinho. A tecnologia proporciona isso. O que é da tecnologia, e que, digamos assim, imagina só hoje um mundo sem tecnologia, cara. Cara, a gente faria coisas, digamos, em uma semana que a gente poderia fazer em 15 minutos, Exatamente. né? Por conta da tecnologia. Na verdade, de certa forma, a gente acaba sendo, a gente está hoje meio que refém da tecnologia, mas a gente é refém de uma coisa boa, que nos ajuda, que faz com que as coisas funcionem de uma maneira, digamos que mais rápida e mais produtiva. Com certeza. E aí, digamos assim, dentro do ambiente escolar, é interessante considerar o quê? Digamos assim, o que é engenheiro de rede e trabalho na área da educação. Penso que é aquele cara que está ali de olho, o dia a dia, todo dia, criando ideias interessantes e inovadoras para que os professores possam se utilizar disso para poder as coisas funcionarem. E não é somente necessariamente, o TI da escola, não. Existe muito mulheres ali assim, ou, sei lá, tentar diminuir, digamos assim, a importância do técnico de informática da escola. Sim. Não, mas imagina só uma escola hoje sem um engenheiro, uma pessoa responsável por essa área numa escola. Como é que as coisas funcionariam? Assim, a questão da tecnologia, ela hoje ela abrange, né? Ela tem todo o local, todo o local. E hoje é fundamental na área de educação tu ter alguém lá, né, para acompanhar tendências, informações que eu expliquei, né? Durante esse meu período desse mestrado que eu fiz agora em tecnologia educacional, o professor falou muito da nossa importância para acompanhar o que está sendo proposto para os dias de hoje. Com certeza. Né? Porque, assim, em questão, não vou falar da questão pedagógica, vou falar do software que está sendo apresentado para acompanhar o desenvolvimento e o envolvimento do que as informações educacionais estão trazendo, né? E aí a gente está lá exatamente para fazer aquela ponte, professor e o sistema, para ele entender como é que vai funcionar. Então, o cara que está lá hoje dentro para mostrar essas ferramentas, o TI, né? Ele tem esse papel fundamental, que é apresentar, que é mostrar o que é que ele vai proporcionar, a ferramenta, o uso dela, dar um treinamento, mostrar quando tiver uma falha, a gente está lá para corrigir, ou então tentar fazer essa ponte, entendeu? E a gente está lá para isso. Eu me lembro uma vez, não sei se foi uma impressão muito boa, conversando com o professor, eu disse assim, gente, o profissional da área de tecnologia numa escola, ele tem dois caras. Tem aquele cara que resolve o problema, e tem aquele cara que cria soluções. Eu penso que digamos assim, embora pareçam ser a mesma coisa, mas ao meu ver, é como se ele já previsse já olhasse de forma prévia um suposto problema, então, digamos assim, e já criar uma solução para aquilo. E tem aquele cara que está lá, digamos assim, apareceu um problema, ele vai lá e resolve. Sim. Digamos assim, o cara que está ali para resolver o problema. Uhum. E tem aquele cara que ele já cria a solução, digamos assim, de forma prévia, digamos assim, mas se acontecer isso e tal, Vou fazer aquilo. já vou fazer aquilo. A gente chama do cara proativo, Sim, né? o cara que ele já olha antes, já olha o problema, um suposto problema que possa acontecer antes mesmo de ele acontecer. De acontecer, exatamente. Pois é, eu penso que essa proatividade, de uma certa forma, ela é bem útil para que, digamos assim, o processo pedagógico dentro de uma escola ela funcione, digamos assim, de forma a evitar ao máximo possível de problemas. Júnior,
E com base nisso, a gente já tem assim uma rotina, né? Diariamente, de a gente filtrar tudo que está acontecendo, os erros, tanto na base de sistema, na base da segurança das informações da escola, né? E a gente fica sempre procurando ali para fazer os ajustes. Porque a gente sabe que, observa só, muita tecnologia, todos os dias tem uma atualização. Todo dia atualiza. Todo dia uma atualização sai nova. Aquilo que tu usava ontem, ela já não funciona mais com o que é o esperado, né? E a gente tem que ficar antenado, procurando sempre ver aonde que está a informação e a atualização. É tanto que a gente tem um banco de dados de informações junto com as plataformas do sistema, e elas ficam mostrando para a gente a próxima atualização para aquele período, entendeu? Essa proatividade é muito importante. Tem muita gente assim que não entende, não sabe, não percebe. Mas assim, até um computador que tu utiliza hoje, um Windows, né, da vida, que é o que é mais popular entre todos, o Windows todo dia eles são uma atualização. A pessoa não percebe, mas todo dia tem uma atualização para um erro, para alguma coisa que for corrigida. Entendeu? Até assim, um clique no mouse, que dá 2 cliques no mouse, que era lento ontem, hoje está mais rápido, porque teve uma atualização, entendeu? Então essa proatividade que tu está falando ali, era muito importante no dia de hoje. Que, olha só, quando a gente está falando de assim, o cara que resolve o problema é o cara que ele já visualiza o problema, já é o criador de soluções, digamos assim. O criador de soluções, ele já, como eu já disse, ele já olha o problema, já visualiza o problema, diz, supostamente isso aqui possa acontecer, já cria alguma coisa em torno disso aqui para poder já contornar uma coisa que, né? E o TI na escola, de certa forma, ele tem essa capacidade, digamos assim, porque às vezes a gente tem muitos colégios que trabalham às vezes só com TI. Sim. A gente tem, às vezes, um TI só na escola, para poder dar conta, digamos assim, de um grupo de 20 professores ou mais. Aí imagina só, esses professores todo mundo, digamos assim, com uma demanda específica, diferente, e aí, às vezes, sobrecarrega somente um cara. Às vezes tem algumas escolas aí, lá, que tem aqueles assistentes e tal, do TI, digamos, um acha, né? Eu acho, sim. Mas, independente disso, cara, não tem como dissociar hoje em dia educação e tecnologia. Não tem como, digamos assim, as duas assim, vamos divorciar hoje, meu amigo, é um divórcio assim que vai dar problema. Exatamente. E Júnior, não tem mais como voltar, digamos assim, é um caminho sem volta. Sim, e Júnior, assim, ó, não sei se tu já ouviu falar, tem uma nova profissão, uma nova função hoje, que é o Product Manager. Já ouviu falar disso aí? Que é o, já deu uma pesquisada, né? Então, cara, essa é a função hoje, uma profissão, olha que é uma profissão, né? É uma função, que é um cara que é da área de tecnologia, mas ele é envolvido com tudo que é relacionado na área. O cara, ele é programador, ele é designer, entendeu? Ele é um cara de redes, ele é um cara de segurança de sistema. Aí eu fui entender sobre o Product Manager, aí eu fui ver, cara, eu tô dentro dessa área. Porque, de fato, a área de tecnologia ela é abrangente. Tem gente que ela se especifica só numa coisa, né? Eu gosto de estudar todas as áreas, eu gosto de estudar todas as informações. Eu comecei na parte de design agora, eu não tinha muita familiaridade com o design, fazer as artes, animações, né? E por incrível que pareça, hoje com o advento da rede social, na verdade, a rede social hoje não é mais assim, eu quero. O cara parece que é imprescindível na vida de uma pessoa. Isso. E o cara não sabe lidar, digamos assim, com a questão da imagem em si, digamos assim, produzir um flyer, um folder. Alguma coisa assim que seja visualmente, esteticamente atraente. Exatamente. Cara, hoje em dia, cara, não tem como. Não tem como. E aí eu fui me aprofundar no design. Paguei. Eu sou um cara que vê o negócio, eu vejo que eu tenho que ir naquele caminho, eu investo. Eu não me prendo também só em uma área, cara. Não prendo, cara. Eu sou curiosão. Aí eu vou... Pense no cara curioso. Aí eu fui lá, e paguei umas aulas, né, de 3 semanas com um cara que era design, me ensinou vários macetes, outras eu aprendi no dia a dia com outras pessoas, né, e fui pegando. Aí eu me aprofundei, né? Aí eu falei, rapaz, esse negócio de design também é legal. Até para o cara que cria a página de web, fiz muitas páginas de internet. E a gente usava muito desse negócio do design, da imagem, da logo, né?
E aí a gente sempre contratava um cara de fora para fazer especificamente só aquilo. E aí eu pensei, cara, eu vou me especificar nisso aí agora. Eu vou aprender um pouco de design, de Sim. ilustração. Aí eu comecei a estudar e aí hoje eu estou encaminhando já, estou caminhando, estou E a caminhando. vantagem de hoje, digamos assim, em relação a tempos anteriores, é que tem muitos aplicativos que são bem acessíveis, tem muitos aplicativos que são de graça, E isso, e que, vários. digamos assim, são bem completos, assim, em relação aos profissionais, assim, aqueles que são pagos. Exatamente, exatamente. Cara, hoje em dia, digamos assim, um CapCut da vida. O cara desenrola muita coisa. Hoje tem a versão Pro, claro que tem muito mais recursos, Sim. mas só com os recursos, digamos assim, que são livres, 0800, o cara já desenrola muita coisa, digamos, coisas assim de nível profissional, com o CapCut da O vida. cara que é videomaker hoje, ultimamente eu tive observando uns profissionais da área de edição de vídeo, eles colocaram na categoria de programas de edição de vídeo como o CapCut como um top de edição Completo. completo. A gente, é só do Premiere e tal. Não, Cara, porque olha, assim, o CapCut de fato, ela te Davi deixa, se resolve tudo. Cara, tem muitos já outros vi, de alto nível e tal, que traz, tipo assim, inúmeros recursos, mas, cara, esses programas, assim, populares, digamos assim, isso. como exemplo do CapCut, cara, desenrola a tua vida e muito, E um cara. professor, Cara, uma pessoa que sabe mexer nisso aí, ele desenrola muita ele coisa. consegue fazer No muita coisa. jornal eu usava o O CapCut para poder CapCut fazer as é uma edições. ferramenta fácil, o Sim, professor consegue colocar a ilustração, consegue fazer a sim. apresentação dele, Olha, ela já existia na época da pandemia, mas poucas pessoas, na verdade, utilizável, utilizavam. exatamente. Cara, se fosse no dia de hoje, cara, as aulas eram muito Isso, melhores, cara. bem Mas, pô, articulado, bem editado, mas de né? certa forma, como a gente já falou aqui, a pandemia, de uma certa forma, forçou uma Exatamente. antecipação, digamos assim, da atmosfera tecnológica da forma como é hoje, trouxe, na verdade, né, muito tempo para frente. Isso, digamos, a gente Exatamente. está vivendo hoje, de repente, a gente viveria daqui a 10 Abriu anos aquele leque, né? E aí, ó, tá de aí, ó. possibilidades. Pronto, tá aqui, ó. O que vocês precisam tá aqui. E é interessante dizer que não só na parte de software, mas também na parte de hardware. Sim, Hoje em sim. dia, até mesmo os hardware estão bem mais acessíveis. Com certeza. Digamos assim, com capacidades de entrega de alto nível, com preço Uhum. barato, digamos assim, uma webcam de hoje. Hoje a gente conta uma webcam hoje boa, 2K, 4K hoje, na faixa de R$ 400, cara. Sim, sim. Coisa, digamos assim, que há 4 anos a gente quase nem tinha, digamos assim, Uhum. nessa proporção, 2K, 4K. E se tinha, era na casa dos R$ 1.500 para cima. Sim, sim, sim. Ou então, digamos assim, o cara compraria uma câmera profissional que não gastaria menos de R$ 5.000. Com certeza. E aí imagina só, o cara gastar R$ 5.000 numa câmera profissional para poder entregar uma imagem 4K com uma fluidez melhor, claro que com uma captação de imagem, digamos assim, profissional, Uhum. sendo que é um valor que, poxa, cara, não é acessível para todo mundo. Sim, com E certeza. hoje em dia, digamos assim, a gente tem muito mais opções alternativas de hardware, de software, hoje em dia, Uhum. do que, digamos, no período da pandemia. Se bem que, como a gente já, inclusive já frisou aqui, que no período da pandemia já existiam alguns e que, na verdade, não eram muito utilizados. Eram utilizados, digamos, para um grupo, digamos, bem específico, bem restrito, e que, inclusive, abriram e deixaram o 0800 para todo mundo, porque viram a necessidade, digamos, de abranger. Inclusive, de uma certa forma, é bom para eles, porque tornou visível a ferramenta e ficou, inclusive, mais fácil de vender depois. Facilitou bastante. Claro. Uma outra coisa que é importante a gente tocar aqui também, cara, que a gente não pode deixar de falar é de inteligência artificial. Ah, com certeza. Uma outra coisa que está chegando, que tem muita gente, inclusive, assim, à deriva, assim, com medo, pensando assim, rapaz, será que daqui a algum tempo o professor ele vai sumir do mercado, essa profissão vai desaparecer? E olha, o professor só some hoje se ele não se adequar. Eu digo que a tecnologia vem, a inteligência artificial ela pode substituir um professor? E por que não? Claro, agora o problema, na verdade, por que não o professor ele não pode entrar também e embarcar nessa onda? Em que sentido? Bom, eu também vou, digamos assim, aprender a mexer com inteligência artificial para poder, digamos, desenvolver inteligências artificiais que possam atender o meu público. Já ajudar na sala, né? Tem muita gente que, tá aí, ó, muitos professores ficam pensando assim, hoje em dia a gente pode mais passar um trabalho para um aluno que ele vai lá e bota no chat GPT e aí ele já tem a resposta pronta. Eu digo, mas meu amigo, olha só, tá aí, ó, para quem trabalha, digamos, com linguagens, trabalha com redação. Eu proponho uma redação para os alunos e aí, o que eu faço antes? Eu digo, gente, é o seguinte, eu vou usar a chat GPT,
Eu digo, gente, eu não vou proibir vocês de fazerem isso. Mas, no entanto, eu vou logo mostrando para vocês aqui, eu conheço o texto que é produzido pelo ChatGPT. Ele tem um padrão específico. E, digamos assim, eu produzo um na mesma hora que eles verem, eles olharem e assim, tá aqui, ó, como é que é a base de construção de um texto produzido pelo ChatGPT. Ele tem um padrão. E, cara, é muito fácil de identificar. E quantas vezes eu não passei atividade para eles, eles chegavam assim, botavam atividade na minha mesa e falavam assim, ó, botava lá em cima assim, ó, ChatGPT. Não, professor, é ChatGPT, tu vai negar? E eles toda vez assumiam. Sim, sim. Eu digo, gente, bora utilizar o ChatGPT, em que sentido? Para poder você, pelo menos, ter uma base de estrutura, de organização textual, digamos, de progressão e desenvolvimento textual. Isso aí é interessante você utilizar o ChatGPT. Eu também utilizo. Eu digo, mas eu utilizo ele, mas eu tento humanizá-lo. Inclusive, tem até ferramentas hoje que humanizam o texto, digamos, produzido por inteligência artificial. Sim. Ou seja, a inteligência artificial, digamos, criando recursos em cima dos recursos que já tem, para poder, digamos, resolver supostas necessidades. Beleza, mas a questão, como eu estou dizendo, a utilização, digamos, de um ChatGPT para poder construir um texto é justamente essa, é saber basicamente um padrão específico. Saber como perguntar, sim, né? saber como perguntar. Saber como perguntar. É uma regra. Hoje em dia, se o cara não, digamos assim, não tem uma noção de prompt, não tem como ele, digamos assim, obter o que ele está querendo se ele não souber perguntar. Exatamente. Agora, se o cara sabe perguntar, se ele sabe colocar aquilo que ele quer, digamos assim, não sendo ambíguo, não sendo polissêmico, não sendo, digamos assim, aberto, digamos assim, ele sendo bem específico, isso faz com que ele, de certa forma, encontre o que ele quer. E através, digamos assim, o produto que ele encontra, o resultado que ele encontra, ele pode muito bem chegar e digamos assim, eu vou colocar agora a minha marca em cima disso aqui. Por que não? Sim. Por que não? Claro. E Júnior, mais interessante, o ChatGPT, ela tem uma cartilha. Sim, não tem padrão lógico, tem uma lógica. Tem um padrão. Eu já mostrei para eles, gente, eu consigo identificar ChatGPT de longe, um texto produzindo ChatGPT de longe. A gente da programação. Porque não é difícil. Exatamente. A programação ela é lógica. É lógica. E assim, uma coisa bem interessante. Ó. O ChatGPT, ele é o básico, né? Do que está mais à frente que está vindo aí. Pois é. Então, se tu viu aí que saiu agora a Visual Pro, né? Eu acredito que seja um ensaio, na verdade. A Visual Pro, tu já viu a Visual Pro da Apple? Que é o óculos que coloca aqui da realidade, né? Aumentada. Sim. Ela ali é uma cartilha também do que tá para vir. Assim como o ChatGPT, também saiu agora outro que tu escreve e ele cria um vídeo, um filme para ti. Sim. Mesmo hoje tem ferramenta, digamos, de inteligência artificial. Na inteligência artificial, sim. Muito demais, cara. Tanto digamos assim, de colocar, de criar filmes, de criar roteiros, de criar ele faz tudo. Imagem, criar vídeos. Cara, hoje em dia, praticamente... mas a gente está num processo de substituição pela inteligência artificial. Isso, na verdade, quem vai definir é você, digamos assim. Cara, quem está por trás da inteligência artificial? É algum, digamos assim, algum extraterrestre? Não. Ele foi programado pelo homem, né? Pelo homem, e então... ele é estudado para te responder aquilo que tu explicou para ele. Pois é. Na minha concepção é o seguinte, ou você sabe operar bem, ou você sabe desenvolver nesse caso. Se você não é desenvolvedor, seja pelo menos um bom operador. Exatamente. Porque alguém vai ter que operar. O sistema não vai funcionar só. Na verdade, ele tem essa intenção, essa pretensão de querer funcionar só. Mas, cara, tem que haver o comando. Porque, olha só, se tu botar lá no ChatGPT, quem descobriu o Brasil, ele não vai responder por ele só, cara. Ele não sabe disso aí. Pois é. Se não tiver fonte, na verdade, ele extrai de fonte. E aí tem a questão que tu apontou aí, da humanização. Alguém botou lá para ele, tu tem que saber como perguntar. Pois é. E aí, se tu pedir para ele fazer 5 bombas, ele vai fazer 5 bombas todo dia. Por quê? Porque tem uma teoria disso. Alguém fez. Ou seja, já tem algo pronto. Já tem uma fonte. Exatamente. Já tem algo de onde emana aquele conteúdo. Exatamente. Não criei aqui do nada. Não criou do nada. Ele desenvolveu com base naquilo que já existe. Exatamente. Então, você que pensa assim, a inteligência artificial vai me substituir. Não, você vai poder trabalhar junto com ela. Exatamente. Mesma coisa o professor. O professor, na verdade, ele tem uma função, digamos, específica também na questão social, dentro de sala de aula. Você pode utilizar a ferramenta, digamos assim, a inteligência artificial ao seu favor, em todo sentido. O ChatGPT hoje está na 3.5, né? Ela veio já, né, pegando informações, colhendo informações de base de dados lá atrás. Ela está hoje na 3.5, mas ela tem as atualizações de banco de dados dela.
O que é isso? Ela está colhendo mais informações. Quanto mais informações a gente coloca na internet, Sim, mais ela vai pegar. vai ter. Daqui a pouco ela vai estar na 5.5. Então, quando ela estiver na 5.5, ela vai estar sabendo mais De coisas. mais coisas. O Ela que... também aprende, assim, ela como a gente- aprende. Na verdade, Eu tenho um livro que eu estou estudando agora sobre a inteligência artificial e lá a base de informações dela, pega no universo da internet, entendeu? Ela está colhendo tudo que tu está colocando lá, entendeu? Se hoje tu coloca alguma coisa aqui sobre como criar, né, uma massa para fazer um cimento bem forte, algum lugar alguém fez dessa forma e botou aí. E ela vai lá e vai procurar. Está na internet, tá na rede. Ela vai pegar. E vai lançar para ti. Então, tu pode misturar isso com isso, com isso, com isso, vai dar certo. Entendeu? Então, essa que é a base da informação da inteligência artificial. Pois é, então eu acho que não é uma coisa que é pra gente ter medo. Muito pelo contrário. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que a gente também pode utilizar ao nosso favor, inclusive em sala de aula, no dia a Com dia. certeza, com certeza. Mas é aquela história. Tem professor que prefere dizer, não, eu não vou receber esse texto porque... Não, eu recebo, mas é aquela história. É claro que eu despontuo, digamos assim, eu sei que aquilo ali é um produto 100%, digamos assim, sem um mínimo trabalho teu, é claro que eu não vou receber e, digamos assim, considerar como se fosse um trabalho, digamos, produzido por uma pessoa e totalmente por uma pessoa. Não, a gente considera, digamos assim, vários critérios. Então, eu lembro que a gente fez uma atividade recente que, bora fazer bora desenvolver um poema falando de consciência negra. Sim. Aí, beleza, eu digo, gente, é o seguinte, a gente vai fazer um poema, beleza. Aí a gente já escuta aquele burburinho já. Vou usar o chat GPT. Eu digo, já calma. Peguei na mesma hora lá na sala de aula mesmo. Peguei o celular e botei lá, produzir. E outra coisa, eu ainda utilizei um prompt bem complexo. Sim. Botei assim, produzi um chat para produzir um poema cuja temática é consciência negra. Eu me lembro, acho que mais ou menos foi isso aí. Em forma de soneto, com versos decassílabos. Eu estou colocando todas as regras gramaticais. As regras, digamos assim, da estrutura Da do estrutura poema. do poema. Aí eu botei isso num poema, digamos assim, uma estrutura específica. Era um soneto. Pois ele entregou direitinho. Eu digo, gente, está aqui a lógica. E eu fui logo explicando a lógica todinha para eles. Eles já ficam logo já pensando assim, não adianta eu pesquisar e puramente pesquisar e não fazer nada meu, porque o professor já sabe identificar. Vai identificar. Ele sabe identificar. Então, eu não vou... Então, quando o aluno já trazia, eu já botava bem em cima, assim, da atividade, assim, chat GPT. Faz outro, meu filho. Desse jeitinho, botava bem em cima, assim, ó, chat GPT. Não, o pessoal diz, rapaz, não tu tem quer como. teimar comigo. Não tem como, porque com ele te constrói, ele te dá aquilo que tu perguntou e fica na cara, né? Eu pego aqui bem que o eixo estrutural que ele utiliza como base, isso com base numa lógica, e é lógica pura, e o cara tá lá, bate certinho. E por incrível que pareça, ele produz 100 poemas, do jeito que tu quer. Do jeito que tu quer. Mas, Porque tu escreveu daquele jeito. e outra coisa, Tu perguntou daquele jeito. diferente, ele pode produzir 100 poemas diferentes, mas, cara, a estrutura, a lógica é a mesminha. Não tem como. Então, o professor, na verdade, não tem que ficar com medo. Na verdade, ele tem que pensar e mostrar para o aluno que você também tem domínio daquilo, que não é só ele. Sim, sim. Que não é só ele. E você utilizar aquilo ao seu favor. Poxa, imagina só, cara. Imagina aquele aluno que está ali, meio que desorientado. E aí ele se diz, não, vou ver como é que funciona essa estrutura aqui. E se ele diz assim, vou me ater a isso. E ele entender como é que funciona a lógica de estruturação textual, ele aprende também com ele. Aprende, pô. Ele aprende, a inteligência artificial também está para a Ele gente vai te aprender com ensinar. ela. Ele vai te ensinar. Vai te ensinar. Ele vai te ensinar como faz, vai te ensinar onde está o erro, né? E tu vai aprender que daquele jeito como tu perguntou, de fato é aquilo, mas não é bem assim, né? Tu tem que sempre ver onde estão os erros, onde estão os acertos. Sim, e aí cabe a pessoa também querer aprender. Aprender. Ou Ela está lá para te se ensinar. aprender, está ali para te ensinar, de certa forma. Né? É uma inteligência? É uma inteligência. É artificial, produzida por quem? Por quem tem inteligência natural, orgânica, né? Humana. E aí cabe a gente a saber utilizar o nosso valor. Essa aqui é a ideia. Exatamente. O papo tá massa. Bem bacana, Por mim, a gente ficaria aqui até mais umas 2, 3 horas aqui, falar sobre tecnologia. Sempre bom, ainda mais para quem gosta, quem é entusiasta, quem, de certa forma, ama, que você tem uma paixão, tem uma certa
afeição, afinidade com tecnologia. E o campo é grande, né, Júnior? A área Nossa, se a gente fosse, se a gente fosse vasta. realmente aqui discorrer sobre tecnologia de uma maneira assim, bem ampla e bem minuciosa, aqui a gente ia exaurir o máximo possível, a gente ia falar aqui uma semana Com aqui, certeza, sem ia ter parar. assunto aqui sem parar. Ah, sinto Aí, demais, meu cara. amigo, não ia ter audiência que ia aguentar o cara ficar aqui 5, 6 horas batendo Com papo sobre certeza. tecnologia e até lá da educação, que na verdade são dois universos É, que se uniram para poder trabalhar a favor, digamos assim, do desenvolvimento intelectual do aluno. com certeza. E aí a gente só tem a agradecer a tua presença aí por Obrigado, Júnior. ter dado essa contribuição aí para a gente falar sobre isso. Tranquilo, Porque falar em educação digamos assim, é muito vasto. com certeza. E aí, para a gente trazer alguém que, digamos assim, tem esse domínio também de tecnologia de forma profunda, técnica, que possa, digamos assim, trazer o conhecimento para a gente bem mais específico, é bem importante. Então, a gente quer agradecer aí, o Prosa de Prof quer agradecer a tua presença. A gente, Valeu, a Júnior. gente, na verdade, fica muito grato com a tua disponibilidade aí. Na hora. E a galera de casa aí que tem interesse de participar da família Prosa de Prof, é só se inscrever como toda ladainha né, de canal tem, meu amigo. É só você se inscrever. Se você também quiser participar, fazendo seu comentário, dando a sua sugestão, a gente está aqui à disposição. Não deixa também de dar aquele like maroto aí para poder, digamos assim, contribuir com o Prosa de Prof. E a gente está aqui para isso, gente. A gente vai aguardar vocês aí até, digamos assim, o próximo episódio. A gente já tem algumas pessoas já que a gente já marcou já e que os próximos episódios também vão bombar tanto quanto esse. Então, a gente quer agradecer. Quer falar alguma coisa também? Júnior, só quero te agradecer, tentei aí ao máximo, né, mostrar aí para fazer um resumo, né, da área educacional e tecnologia. Espero voltar outras vezes aqui, te agradeço A muito. gente vai ter outros encontros aqui, com Agradeço de certeza. verdade. A gente vai trazer algumas ideias aqui interessantes Exato. para a gente poder abordar aqui. Aí quem quiser me seguir, pode me procurar nas redes sociais, no Instagram. Sim, Posso dar meu Instagram aqui? Claro, evidentemente. Carlos ARS83, eu acho que vai aparecer aqui, A né? gente vai botar aí, com certeza vai aparecer, a gente vai botar. Carlos ARS83 é meu Instagram. Quem quiser me procurar, tirar dúvidas, conversar, bater um papo também, a gente está disponível aí para conversar com o pessoal, tá bom? Muito obrigado, Júnior. Então, a gente que agradece a tua presença mais uma vez. Valeu, Júnior, obrigado. É nóis. Obrigado, irmão, valeu. Galera, até a próxima. Não deixe de deixar o seu like aí, tá certo? Não deixe de deixar o seu like. Não, cara, deixa o seu like aí, tá? Se você ainda não é inscrito, como eu disse para vocês, façam parte dessa família, tá? Tá começando. E a gente conta, digamos assim, com o seu comentário para, digamos, trazer alguma sugestão, então, digamos assim, fazer algum tipo de apontamento que a gente possa, inclusive, considerar. A gente pode bater um papo assim, interagir através dos comentários. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Prosa de Prof.